Olá, eu sou Beto, eu tenho 38 anos e eu dou vida a Delores. Delores impressiona na sua montação e fez história não só na noite, mas também nos palcos do teatro. E me recebeu em sua casa em São Paulo para me contar toda a sua história. Oi, Beto! Oi, Rodrigo! Tudo bem? Tudo bem? Você tá pronto para ficar pronta? Eu tô pronto. Então bora chamar a Delores? Vamos chamar ela. Então vamos. Olha, quero te agradecer muito por você ter aceitado participar do quadro Divas Drags. Eu acho que a Delores é uma diva drag que inspira muita gente. Eu tô muito ansioso para contar essa história. E eu também tô muito feliz de estar aqui com você, compartilhando um pouquinho da minha história e da minha Delores com você. Amo. É isso. Então vamos. Vamos. Bom, me conta, eu acho esse nome muito inusitado e muito chique, inclusive. De onde vem esse nome Delores? A Delores, ela vem do nome do filme Mudança de Hábito, do personagem da Whoopi Goldberg, que foi logo quando eu comecei a me montar, e aí eu tava um dia assistindo Mudança de Hábito, e aí eu tava na época com meu namorado, assim, a gente ouviu o nome e a gente falou, eu tava começando a me montar através de um curso no Sesc Consolação aqui em São Paulo, e aí a gente tava falando, eu decidi que eu queria fazer drag e tal, um dia assistindo um filme com ele no sofá, assim, a gente se olhou e aí escutou o nome e falou assim, nossa, por que não Delores? E aí ficou, e aí a gente só deixou mais drag, assim, que é o que eu falo que a gente faz pra ninguém achar a gente no Instagram, né? Que é colocar um THELORES. Sim, aquelas coisas no meio. Exatamente, vários Y, Z e tudo mais. E aí foi assim que surgiu o nome da Delores. Através do mudança de hábito, porque querendo ou não, é uma mudança de hábito quando a gente começa a fazer, né? Eu tinha uma trajetória dentro do teatro e a partir do momento que eu assumi fazer drag, pra mim é ligar uma outra chave, assim, a gente acaba pensando em tudo, você muda a sua rotina, você pensa em, você tá 24 horas vendo coisas, referências, roupa, a partir do momento que eu comecei a fazer, pra mim era assim, eu passava numa loja, eu trazia 2 brincos para Delores e nada pro Beto, assim. Então, você muda a sua rotina de vida mesmo, assim, porque é uma persona mesmo que você encara. Então, é uma mudança de hábito. Então, acho que tem tudo a ver. Super. E me conta, como é que foi que você começou a fazer a Delores? Assim, qual foi o primeiro ato? Bom, a Delores eu comecei a fazer, como eu falei, eu redescobri, na verdade, a Delores, que não tinha esse nome, né? No curso de drags aqui em São Paulo, porque eu fazia drag na minha cidade, em Bauru, que é interior de São Paulo, e só que eu fazia animações de festas e eu não tinha exatamente um nome e nem uma personagem definida, assim, do que era essa drag. A gente fazia animações de festas, entregava brindes e tudo mais. Então eu sempre tive paixão pela arte drag. Eu tinha um amigo que era drag, que foi umas inspirações, assim, pra mim, no sentido de ir assistir, né, aos 15 anos eu fazia a declaração com a minha família para poder entrar na boate e assistir o show. Então, para poder ver, então eu tinha muito apreço e também pelas referências que eu tinha de ver Nanny People na televisão. Então, eu sempre tive uma paixão pela arte drag, pela essa transformação, pela essa grandiosidade da drag, né? Então, depois de um tempo, eu sempre caminhei muito com teatro, eu sempre fiz muito teatro, né, em Bauru. E aí teve um tempo que eu acabei vindo para São Paulo com um grupo de teatro para trabalhar em São Paulo, então abandonei a drag. Então, a drag acabou ficando dentro de uma caixinha. E aí disso a vida vai trazendo coisas pra gente, a gente tem que correr atrás das nossas, né, do nosso sustento, dos boletos que não param de chegar. E aí eu tive que, então, na verdade a gente é engolido, né, dentro de São Paulo com a questão de correr atrás dos nossos, do sustento. Então eu abandonei a drag numa caixinha e nem imaginava que um dia eu pudesse retomar ela, assim. Então nisso eu comecei a fazer, eu trabalhei em banca de jornal, eu trabalhei em telemarketing, eu comecei a fazer trabalhos como ator e comecei a produzir, a fazer muita produção de teatro e comecei a produzir uma companhia de teatro aqui em São Paulo que era ligada à improvisação. E aí, depois de um tempo, em 2016, eu vi um anúncio no Sesc Consolação falando sobre esse curso de drag que tinha.
que ia ter, e aí eu fui correndo fazer um curso de 3 dias, me apaixonei, assim, pela turma que tava no curso, fizemos 3 dias, no último dia eu não pude ir, e fiquei muito mal, assim, porque eu queria muito ter experienciado a drag lá, junto com a turma, mas aí depois eu descobri que ia ter o curso novamente, durante 3 meses, 2 vezes por semana, e aí eu fui o primeiro a fazer a inscrição, assim, porque eu queria muito experienciar e trazer de volta. Então, eu fiz esse curso, 3 meses, que resultou num cabaré com mais de, acho que 12, 15 drags, se eu não me engano. A gente circulou por Sescs, a gente apresentou muito. E disso me instigou a tirar a drag da caixinha, assim. Então aí foi quando a Delores apareceu, foi a partir desse curso, né? E que ela começou a tomar vida no sentido de frequentar as baladas, né? Que é o que a gente começa, quando a gente começa a fazer, a gente vai para ser vista, né? Então aí eu comecei a entrar muito nesse lugar para poder conhecer o terreno, saber onde eu estava me enfiando e tudo mais, e muito feliz de estar redescobrindo a drag, assim. Então para mim tudo era uma novidade. A gente tem a sorte de ter internet hoje, né, de que a internet na verdade é a nossa mãe hoje, no sentido da gente poder experienciar, fazer a experiência, os testes de maquiagem, né, com os produtos que a gente tem aí baratinho, farmácia, para poder fazer teste. Então eu fui fazendo todo esse percurso aí para que a drag pudesse sair. Então eu acho que foi nessas aparições que a Delores foi aparecendo, né? Tinha também uma parceria muito grande com a Mercedes Vulcão, que a gente se conheceu nesse curso, e aí a gente acabou caminhando muito juntas, então a gente sempre fazia performance juntas, então uma dava meio que força para a outra, assim. Então acho que foi um caminho bem bonito, assim, para as duas, e foi essa a primeira aparição, assim. Eu lembro que a gente começou a fazer Priscila, a gente começou a fazer Heteronormativa, e aí a gente foi surgindo com a Delores. Então esse foi o primeiro acontecimento da Delores. Bom, agora eu quero perguntar pra você, porque no começo você disse que hoje em dia você investe mais na Delores do que no Beto, e você compra mais coisa pra ela do que pra você, enfim. Mas você lembra, assim, de fato, quando foi que a Delores começou a render grana? E você lembra o primeiro cachê, por exemplo? O que você fez com essa grana? Você investiu nela já de cara, ou foi aquele cachê bem esdrúxulo que todos nós já tivemos uma vez na vida? Olha, pra ser bem sincero, eu não lembro sobre o meu primeiro cachê, mas eu acho que deve ter sido assim, R$100. Porque a gente também tinha um lugar de querer estar nos lugares também, né? Acho que a gente também, quando a gente começa a fazer, a gente precisa entender que lugar que a gente está ocupando, assim, como a gente entra nesses lugares, assim. Então, eu acho que não dá pra eu hoje, né? Eu começo a fazer drag agora, não justificando os cachês, tá? Mas pensando friamente, assim, eu começando hoje, querer cobrar um cachê que eu acho que seria o ideal. Então, mas eu acredito que foi um cachê, assim, de 100, eu acho. E olha, como tudo, na verdade, a gente sempre tá usando, né? Tudo que a gente faz, na época que eu comecei a me montar, eu trabalhava como produtor também. Então, caminhava paralelamente entre a minha questão da drag, que tava muito sorrateiro ainda, tava muito devagar, com a minha outra profissão de produtor. Então, eu acho que era elas por elas, assim. Eu acho que eu gastava muito mais do que eu recebia. Então, o que entrava acabava somando, enfim. Não consegui falar assim, putz, o meu primeiro cachê, eu comprei uns cílios, porque o gasto ele é muito maior do que o que a gente recebe, assim, na real. E qual foi o momento, assim, mais icônico pra você, assim, na sua opinião? Óbvio que eu já pesquisando sobre o seu trabalho, eu acho incrível, vários momentos incríveis da Delores. Mas pra você, qual foi o momento, assim, mais tipo, deu certo, tô na moda, sabe? Aquela questão, assim, tipo, bombei. Olha, os momentos que eu acho que a Delores hitou, assim, não sei se hitou, mas eu acho que reconhecimento pelo trabalho, sabe? Isso é muito legal. Quando eu comecei a fazer drag, a minha grande questão sempre foi como eu furo a grande bolha, assim, no sentido de
como um artista novo, como que eu furo uma cena que já existe, como que eu posso ser pertencente de uma cena que já existe. Isso é muito difícil, né? Você entrando numa cidade que é gigantesca e que existem muitos núcleos e aí como que a gente faz isso? Então, eu na minha expertise no sentido de falar, eu trabalho com teatro, sempre trabalhei com teatro, por que não trazer a drag para o teatro, fazer drag no teatro? Então eu uni o útil ao agradável, que foi simplesmente criar coisas no teatro. Então, a convites de amigos, que a gente tinha um projeto de curadoria artística no sentido do humor, ocupando um teatro municipal aqui em São Paulo, e eles me chamaram para ter uma data mensal no teatro com drag. E aí foi quando eu fiquei muito louco e falei assim, o que eu quero fazer, porque eu acho que é isso, agora é a minha oportunidade de criar alguma coisa. E aí foi quando eu sentei com a Mercedes, na época a gente trabalhava bastante junto, e aí eu falei pra Mercedes, o que a gente pode fazer? Eu falei, vamos fazer um concurso? E aí a gente inventou um concurso, e aí a gente chamou a Vera, aí a Vera também somou, a gente criou um concurso que começou com 60 pessoas assistindo e que terminou a temporada com mais de 290 pessoas, depois de um temporal absurdo em São Paulo. E a gente foi vendo qual era a força daquilo e qual era a demanda que as pessoas queriam ver ali. E eu acho que tanto a Delores, como a Mercedes, como a Vera, naquele momento, eu acho que começaram a ter uma importância dentro da cena, assim. Isso foi muito legal, né? Então eu acho que a Delores, ela além dos trabalhos no teatro, porque aí depois a gente foi ocupar, além do Cacilda Becker, a gente ocupou o Teatro Alfredo Mesquita, também com o Drags de Quarta lá, fazendo também um concurso, enfim. Aí depois a gente seguiu por caminhos diferentes, e aí eu vejo que a Delores, ela é essa grande... Ela procura coisas, assim. Eu sinto que eu tenho um lugar de fomentar espaços, porque eu entendo que eu preciso criar os meus espaços, porque hoje em dia, cada vez menos a gente tem espaço. Então, o espaço da boate, que ele já está escasso, né? A gente fala de São Paulo, que é uma cidade gigantesca, e que a gente fala que hoje só 3 boates em São Paulo existem com show de drag. Então, isso é muito triste para nossa cena, assim, né? Porque a drag hoje, ela ocupa todos os lugares, mas eu sinto que o lugar do show, do grandioso, do glamour, da coisa que é a drag, né, a questão do show em si, ela tem ficado mais escassa. E isso é um ponto que me preocupa, assim, no sentido da drag, no sentido também de como uma pessoa que também pesquisa, porque eu não só faço, eu consumo, eu gosto de ver, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ver quem veio antes, eu quero ter referências. Então, o fato de não ter mais espaços para que a gente possa desenvolver grandes shows me preocupa um pouco, assim. Então acho que a Delores hitou nesse lugar de criar projetos. Então, depois do Cacilda, eu criei junto com a Alexia, em parceria com a Alexia Twister, o Drag Nights, que a gente ficou durante mais de um ano. Foi a única programação do Clube Barbichas de Comédia que ficou desde a abertura até a gente terminou 2022, se não me engano, 2022, com temporadas desse concurso, que era um concurso dinâmico que acontecia semanalmente. Então tem isso, assim. E eu e a Alex agora todas as quartas-feiras na Casa Fluida. Então eu acho que a Delores, ela tá nesse lugar de criar coisas e ser essa pessoa que ela não tá parada, assim. Tem uma formiguinha que fala, tá muito encostada, vamos aí, vamos pensar. Então eu quero estar sempre produzindo, assim, produzindo coisas. Então, eu tava vendo aqui no seu closet que você tem várias perucas e você tava me contando que é uma média de 50 perucas, né? E tem umas bem icônicas, expostas, umas com penteados, enfim, maravilhosa. Eu amei todas, mas eu quero saber de você, qual é a sua peruca favorita, assim, da sua coleção? Aquela que é o xodozinho da Delores. Eu tenho em torno de 50, assim, algumas modeladas, né, que a gente... E outras que eu tenho, assim, que dá pra fazer, montar, enfim, né, criar coisas. Eu tenho o meu xodó, na verdade, que eu acho que é a identidade da Delores, assim, que é a peruca laranja, que ela já tá pedindo socorro já.
que é uma laranjona. E que quando eu coloquei parece que vestiu melhor assim na Delores. Então esse é o xodó. E eu acho que não só essa laranja, mas como tons de ruivo, assim. Eu gosto muito de trabalhar com ruivo para Delores, mas também perucas acinzentadas, assim. Mas o xodó, assim, que sempre vai ter no ano é a laranja. Bom, o nome do nosso quadro é Divas Drags que Inspiram. E você é uma drag que nos inspira, me inspira inclusive, porque de todos os critérios, assim, cada homenageada, eu escolhi um critério que me chamou a atenção. E no seu caso foi a make, assim, eu achei a sua make, a sua montação, disse, essa é a drag que eu quero pro quadro. E aproveitando isso, eu quero perguntar pra você, ou pra Delores, já que ela já tá chegando, qual é a drag que te inspira? Eu acho que as drags brasileiras, com certeza, né, trazendo as referências que a gente tem no nosso país, Silvete Montilla, Thalia Bombinha, eu bebo muito de também Michelle Sam, Stephanie de Bourbon, assistindo muitos vídeos, também sou apaixonado pelo humor da Suzy Brasil, Samara Rios, do Rio de Janeiro, muitas coisas que eu assistia também, Rose Bombom, que já não tá mais entre nós, Lola Camburão. Então acho que são essas divas. Além dessas divas drags também, acho que a gente tem que falar que tem uma inspiração também, que é a mulher, né? Eu acho que acima de tudo as grandes divas da música são minhas inspirações, assim. Então são essas fontes de inspiração que eu sempre busco beber para trazer coisas para Delores. Aí você estava me dizendo agora há pouco sobre o mercado, né? A gente comparando o mercado drag lá fora e aqui. A minha próxima pergunta é exatamente sobre isso. Você acha que a drag do Brasil tá longe ainda de ter o mesmo respeito, a mesma valorização que tem lá fora? Porque você vê que a drag lá nos Estados Unidos, ela fica milionária sendo drag queen, ela vive disso, ela faz carreira. E aqui, como a gente estava falando agora há pouco, é aquela questão de ser uma vergonha, os cachês, de ter cada vez menos balada apoiando o show de drag numa cidade tão grande quanto São Paulo, apenas 3 com show de drag. Você acha que está longe ainda, ou o mercado drag está avançando para ter o mesmo respeito que tem lá fora? Eu acho assim, eu acho que é muito difícil falar se está longe ou não, assim, na minha opinião. Eu vejo que, por exemplo, é muito difícil a gente também retratar uma realidade que a gente não tá inserido, né? Então, assim, eu não consigo falar sobre uma vivência de uma drag americana, porque eu acho que deve ter várias cenas também, como a gente tem aqui, né? Então, mais o que a gente entende é que, por exemplo, o que a gente vê, né? O que vem pra gente aqui, que são as drags que participaram de um reality show. Então, elas têm... muita gente faz muito dinheiro, tem gente que né? A gente tem drags que já são milionárias e tudo mais, devido a essa abertura que também a gente não pode falar que, né, tem que falar que a RuPaul trouxe isso pra cena, né, pra cena mais moderna. Eu acho que pro Brasil, de fato, eu acho que pra gente ser reconhecida e ter o valor que a gente tem, eu acho que as pessoas que gostam de drag têm que gostar de drag, do nosso trabalho, e não de gente famosa. Eu acho que essa grande questão de alguns públicos que a gente enfrenta, porque a gente vê, e é uma coisa que eu queria levantar, assim, tem muita gente também ganhando em cima da gente. Tem muita gente ganhando dinheiro em cima da gente, não é a gente, entendeu? E vocês são a que menos ganham. Exatamente. Então, o que eu acho é que o público, ele precisa se domesticar no sentido de ele tem que gostar da arte como a arte ela é, entendeu? E a gente vê que não é isso, entendeu? Então, se a gente for comparar em fazer uma festa com drags brasileiras, a gente vai ser claramente, vai ser evidente a procura
pelo show das brasileiras para a procura do show das americanas, entendeu? Então, assim, a gente entendeu que o público brasileiro, ele não gosta de drag, ele gosta de gente famosa. Então, eu acho que essa grande mentalidade que tem que ser mudada, assim. As pessoas precisam entender o quão difícil é o que a gente faz, o quão trabalhoso, porque as pessoas acham que o nosso trabalho, ele está ali impresso no palco e ele é aquilo. E tem muita coisa, né? Eu acho que tem um lugar que chega até pra gente de uma estafa de trabalho, porque é um trabalho muito excessivo, porque a gente acaba um e já tem que pensar no próximo. A gente não tem um final de semana onde a gente trabalha, sei lá, de segunda a sexta e pode relaxar sábado e domingo. Não, a gente tá trabalhando de segunda a segunda, porque a gente que vive da drag precisa estar fazendo show, a gente precisa estar a todo tempo tentando parecer interessante, né? O nosso show, ele não pode ser... eu acho que tem isso também, né? O público... Tem públicos que por exemplo, a drag... tô colocando... As drags americanas são maravilhosas, mas eu tô fazendo uma comparação muito racional do que eu já presenciei. A drag entra maravilhosamente bem no palco, começa a dublar e tá todo mundo assim... Ela tira uma roupa, todo mundo... e cai no chão, e não sei o quê. E aí eu me pergunto, eu falo assim... Vai a gente fazer isso? Aí a gente, se a gente faz só isso, a gente é taxado como preguiçosa. Fala, não é possível que você não deu um espacate, não é possível que você não trocou 3 vezes de look. Então, eu acho que a gente está sempre tentando ser interessante a todo momento, sabe assim? Eu costumo falar assim, não é possível que a gente não consiga simplesmente pegar uma música, colocar, entrar, dublar maravilhosamente bem e sair embora. E as pessoas aplaudirem pelo nosso show, porque a arte é aquilo. Né? A gente tem que estar tirando 3 perucas, a gente tem que fazer, a gente precisa se tornar interessante a todo momento enquanto está em cena. Então acho que o público, ele precisa entender, precisa ser domesticado. É um trabalho muito árduo, é um trabalho que a gente vem fazendo, que a gente desenvolve, que a gente pede, né? Várias drags fazendo coisas aí a preços muito populares, e aí a gente vê a penação que é para colocar a gente dentro de um lugar, né? E aí a gente vê outros espaços fazendo coisas com tão pouca qualidade ou com acesso de outros lugares e com muita gente indo ver por valores absurdos, sabe assim? Que você fala, nossa, tem alguma coisa que tá meio errado, assim, né? E também também pra gente pensar, fala assim, qual o nosso tamanho também, né? Fala assim, eu quero fazer esse tipo de coisa. Eu não sei se eu quero fazer uma coisa comercial zona, mas eu não ser feliz, assim, não ter a minha vontade, não ter essência, não ter a minha verdade em cena, sabe? Então eu prefiro estar muito. Então eu acho que eu não sei se está longe, se está perto. Eu acho que é uma questão mesmo de domesticar. Eu acho que o brasileiro tem a síndrome do cachorro, né, do vira-lata. A gente sempre idolatra o que é de fora. E você não acha de repente que o público brasileiro é muito exigente? Acho que sim, eu acho que sim. Então, mas eu acho que entra dentro desse lugar. O público, ele é exigente com a gente, né? Mas, por exemplo, vem uma outra de fora que faz... aquilo que você falou. Se a lá de fora troca 3 perucas, você tem que trocar no mínimo 4. Senão você tá sendo preguiçosa. Senão você tá falando, não acredito que você tá fazendo só isso, né? Então, acho que é uma caminhada e a gente tá aí firme e forte, com a foice na mão, abrindo mato, abrindo caminho pra gente poder manter viva essa arte drag, né? Com a foice não, com o leque. Com o leque, quebrando tudo. E num passe de mágica, Delores está pronta. E é um passe de mágica mesmo, porque para tudo isso, 1 hora. Né? Olha, aproveitando que eu tô aqui com a sua peruca favorita, sua queridinha, que inclusive ela é realmente muito linda, eu quero te fazer a última pergunta. Parafraseando aquele ditado popular que diz força na peruca, sabe? Quando a gente quer dizer para uma pessoa que mesmo cansada, não desista, força na peruca. Eu quero saber de você, Delores. Qual é a força que a peruca tem? Olha, qual é a força que a peruca tem? A peruca, ela tem a força de empoderar, de empoderamento, ela é força, né? Pra gente, eu acho que ela é o carro-chefe, assim, eu acho que
não desanimar, por mais que a gente tá aí, tem muita coisa que acontece na nossa vida, muitas questões, o mundo é muito doido, é muita correria sempre, mas eu acho que é isso, é força na peruca, é colocar, arregaçar as mangas, subir no salto e mandar ver. Ai, que lindo! Olha, Delores, muito obrigado. Eu fiquei tão feliz de passar esse dia com você, de ver a sua montação, de acompanhar o seu processo de criação, de chamar a Delores para o jogo. Agora, vai para o palco, arrasa, porque a noite é sua. No próximo episódio, vamos contar a história de Helena Borges, a drag que impressiona pelo seu estilo único e próprio de perucas. A vencedora da Caravana das Drags. Vai querer perder? Mas eu duvido.